Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, parte 3, não percam. Nós estávamos falando justamente da ação de depósito, né? Nós vamos continuar falando dessa ação de depósito, já tocando na parte da busca e apreensão. Só para situá-los, na aula passada, nós falávamos que a ação de depósito é aquela ação que é disponibilizada para a pessoa quando ela celebra um contrato de depósito e a coisa depositada não é restituída no momento oportuno. Nós dissemos na aula passada que o contrato de depósito é um contrato por tempo determinado, tá? Explicamos que a parte entra com a ação de depósito, o depositário, que é o proprietário do depósito, tem várias opções. Primeira opção, ele entrega a coisa depositada ou restitui o valor em dinheiro, se ele não puder restituir a coisa. Segunda opção, ele vai contestar o pedido, dizendo que ele não pode, por exemplo, não tem o dever de entregar a coisa. Nós explicamos na aula passada essa questão da legitimidade. A pessoa que não participou do contrato de depósito não é parte legítima para continuar. E temos aquela opção em que ele permanece inerte, em que presume-se verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. Bom, mas o ponto que nós paramos é justamente aqui. O juiz já decidiu, tá, que o depositário tem que entregar a coisa, e uma das formas que ele tem de obrigar esse depositário a ele entregar as coisas seria justamente a busca e apreensão. Seria através da ação de busca e apreensão. Então o autor pode pleitear a busca e a apreensão da coisa sem prejuízo do depósito ou da prisão do réu. Nós já vimos que a prisão do depositário infiel, muito embora ainda para o Supremo Tribunal Federal, vamos ver daqui a pouco, ainda seja uma prisão legal, o STJ já vem decidindo que a prisão é ilegal. E existe uma tendência jurisprudencial de não se considerar mais a possibilidade da prisão do depositário infiel. De qualquer forma, se o autor pleitear uma busca e apreensão da coisa, por exemplo, indo até onde está o silo, né, as 500 sacas de soja, ou aquele depósito do quadro, né, você pode pedir a busca e apreensão daquelas 500 sacas de soja e pode pedir a busca e apreensão do quadro, daquela obra de arte, sem problema nenhum. Sem prejuízo do depósito ou da prisão do réu, que nós já sabemos que é questionável a sua legalidade. Esgotada então a possibilidade do réu proceder à restituição da coisa, e aí eu falo da restituição que é ele ser citado na ação de depósito e ele dizer assim, não, realmente eu tenho que restituir essa coisa e não estou fazendo, então eu vou restituí-la. Ou pagar o equivalente em dinheiro, se a coisa, por exemplo, é uma obra de arte, eu não posso restituir mais a coisa porque ela se perdeu, eu vou pagar o equivalente em dinheiro. Se ele não fizer a restituição ou não pagar voluntariamente, ou em decorrência da prisão, se ela for decretada, prisão do depositário infiel, eu posso então pedir, além de tudo isso aqui, que são uma medida coercitiva, a busca e apreensão. A busca e apreensão aqui, gente, eu não estou falando especificamente da cautelar de busca e apreensão, que nós já tivemos oportunidade de ver quando nós falamos da busca e apreensão no processo cautelar. Estou falando da busca e apreensão que é utilizada na ação de depósito para buscar, apreender e devolver a coisa depositada, tá? Então resta ao autor, nesse caso aqui, a alternativa de pleitear a execução da quantia fixada na sentença no mesmo processo. Então você
não teve a possibilidade de conseguir a coisa depositada, você não teve a possibilidade dele devolver a tua coisa que tu depositaste. Você não teve a possibilidade dele devolver o valor em dinheiro. A ação de depósito foi procedente. Você conseguiu condenar o depositário à restituição da coisa. Só resta agora você executar a quantia fixada na sentença. Qual o valor dessa quantia? Vai ser o valor que é o valor da coisa, ou a obra de arte, ou no caso, o valor do quadro. No mesmo processo, evidentemente, porque eu não preciso de um outro processo. A sentença que declara procedência do depósito, ela é título executivo judicial. Então eu já posso executá-la nesse mesmo processo de depósito. Como está a questão do depósito judicial? Artigo 904 e súmula 619 do Supremo. Como é que está a questão da prisão do depositário? Vamos lá. Se o depositário de bens penhorados não cumprir a decisão judicial, em 24 horas, o juiz decretará a prisão, sendo dispensável a propositura da ação de depósito. Vejam bem, nós já falamos e vamos falar novamente. Prisão de depositário infiel e prisão de inadimplente de pensão alimentícia são as duas prisões previstas na legislação civil. Contudo, essas duas prisões violam o Pacto de San José da Costa Rica. Então, eu já tenho decisões do STJ dizendo que a prisão do depositário infiel, ela é ilegal. E já tenho um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que vai transformar a prisão do inadimplente de pensão alimentícia também em prisão ilegal. Então não vai mais haver nem a prisão do depositário infiel, nem a prisão do inadimplente de pensão alimentícia. E aí eu mostro aqui a posição do Supremo em relação à prisão civil do depositário infiel. Supremo Tribunal Federal entende ser constitucional, mas sinaliza mudança de entendimento. O Supremo ainda entende, até a pesquisa que nós fizemos, até o momento da elaboração desta aula, que ainda há a possibilidade da prisão do depositário infiel. Mas o STJ já sinaliza ser inconstitucional. Aí você vai me perguntar, bom, professor, mas a prisão do depositário infiel e do inadimplente de pensão alimentícia seriam duas formas que o juiz teria para forçar o pagamento da pensão alimentícia e forçar a entrega da coisa no depósito. Só, meus amigos, que eu tenho que procurar outras formas de obrigar, porque nós já estamos aí com o problema do grande número de presos provisórios definitivos. Nossos presídios já não tem mais gente, né, para poder fazer esse tipo de coisa. E se eu tivesse ainda que juntar o inadimplente de pensão alimentícia, e mais o depositário infiel, e mais o pessoal da Lei Maria da Penha, com certeza ia ter preso saindo pelo ladrão. Então nós temos que buscar, na medida do possível, alternativas à pena de prisão, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, multa, etc. E no caso aqui, do depositário infiel, na medida do possível, e extirpando isso do nosso ordenamento jurídico, tanto do depositário infiel quanto do inadimplente, fazendo com que haja outros mecanismos para que ele cumpra a sua obrigação. Ok? Bom, agora nós vamos falar da ação de anulação e substituição de títulos ao portador. Ação, você quer perguntar? Diga lá. A súmula vinculante 25, e já existe um projeto de lei, tem uma súmula vinculante 25, que extinguiu a prisão do depositário infiel, e existe um projeto de lei que também extingue a prisão por inadimplência de pensão alimentícia. Tá? Então, como eu te disse, a tendência agora é a gente não prender mais
não existirá mais prisão cível. Está se tentando alternativas à prisão, tá? Bom, mas então vamos lá. Ação de anulação e substituição de títulos ao portador. Diga. Não, na verdade é uma busca e apreensão, é uma medida cautelar dentro da ação de depósito. Não é que ela é a mesma busca e apreensão, só que ela não é cautelar. Aqui ela é uma consequência da ação de depósito, tá? Diferente, por exemplo, de uma busca e apreensão que até pode ser uma ação autônoma. Lembra que quando eu falei de cautelares, nós falamos que a busca e apreensão pode ser inclusive uma ação autônoma. Obrigado. Pode. Ok, obrigado. Terminamos. Nós vimos tudo. Na verdade, a aula se chamava Tudo que você queria saber de cautelar e nunca teve coragem de perguntar. Nós vimos tudo. Então, dê uma olhadinha em busca e apreensão cautelar. Mas aqui a busca e apreensão está com uma complementação da ação de depósito, tá? Mas, senhores, vamos prestar muita atenção, porque muita gente se confunde em relação a essa ação aqui, tá? Essa ação de anulação e substituição de títulos ao portador, ela, ao contrário do que se pensa, ela não é aplicável, atenção, deixa eu tomar um café aqui, só um minuto. Ela não é aplicável, gente, aos títulos cambiais. Ela não é aplicável ao cheque. Ela não é aplicável à nota promissória, ela não é aplicável ao conhecimento de depósito e warrant. Como também ela não é aplicável, nós vamos ver daqui a pouquinho, aos títulos da dívida pública, tanto da União, do Estado quanto do município. E professor Franklin, então ela é aplicável ao quê? Ela serve para quê? Restituir o quê? Ela é aplicável ao título, ao portador o quê? Ações em bolsa de valores. Ações em bolsa de valores, que são negociadas em bolsa de valores. Está bom esse café. Ação em bolsa de valores. Então, preste bem atenção. Quando eu falar de ação de anulação e substituição de títulos ao portador, eu não estou falando de títulos cambiais. Professor, eu posso entrar com essa ação e o juiz entender pelo princípio da fungibilidade e abranger o título cambial? Pode, mas numa prova de concurso, na prova da OAB, você não pode fazer essa ação para título cambial, sob pena de, tecnicamente, a sua resposta estar incorreta. Tá bom? Então vamos ver aqui essa ação. Para que ela serve? É um remédio processual adequado para a defesa de direitos do legítimo dono ou possuidor de título ao portador, nas hipóteses de perda, inutilização ou desapossamento injusto. Então, primeiro, título ao portador é aquela, você comprou ações da Petrobras, você comprou ações da Vale e você tem um título ao portador, que são ações que são negociadas na Bolsa de Valores, que tem valor. Quanto mais alta a ação, maior o valor que você recebe. Imaginemos que você perca essa ação. Você perdeu. Ou que você pegue uma chuva e aquele documento que é de papel se inutilize. Ou que você seja desapossado, mas assaltado. Tá lá no sinal, o cara vem, mãos ao alto, senão eu te atiro. Passa tudo, o cara passa a pasta com os títulos. Nessa situação, tem uma grande vantagem, porque esse documento, ele está no teu nome. E como ele está no teu nome, tu podes perfeitamente, tranquilamente, pedir a substituição daquele título que foi subtraído, furtado ou roubado através dessa ação por um outro título. E isso tu vais implicar nos chamares a Bolsa de Valores e todos os demais interessados para participar dali, de dizer, olha, me roubaram o título e eu quero substituí-lo. Ou eu inutilizei o título por causa de uma chuva e eu preciso substituí-lo. Então vejam bem, esse remédio jurídico é quando você perde, inutiliza
ou é desapossado, furtado, roubado do título, injustamente. Que título? Título ao portador. Que tipo de título ao portador? Ações que são negociadas em bolsa de valores. Professor, não pode letra de câmbio? Não. Não pode conhecimento de depósito? Não. Não pode título da dívida pública? Não. Só títulos negociados em bolsa de valores. Pretensões visadas pela ação. Eu tenho duas pretensões básicas. A primeira pretensão é uma pretensão reivindicatória. O atual detentor é pessoa conhecida e se apossou do título injustamente. Tu entregastes um título para um amigo teu, para guardar lá no cofre dele, e ele simplesmente não quer te devolver. Não é tão fácil assim. O título está no teu nome. Lá na Comissão de Valores Imobiliários, o título está no teu nome. Ele pode dar um jeito dele de negociar? Pode. Mas tu podes usar desse mecanismo, que é justamente a ação para poder resolver essa questão do título. Tranquilo. Beleza? Então, primeiro ponto, tu tens uma pessoa certa. Tu sabes quem tem. Qual a diferença? Qual a importância disso? Tu sabes quem é a pessoa. A citação será pessoal e local certo. Ao passo que, quando tu tiveres um detentor e essa pessoa for desconhecida, ou há afirmação de que o título foi destruído, aí tu vais usar a pretensão de anulação e substituição do título por outro. Se o título foi destruído, ou se tu não sabes quem é que tem o título, tu perdeste o título e não sabe quem é que tem, é como se ele tivesse sido destruído. Então tu não vais mandar citar uma pessoa que tu não tem o título. E aí, como é que faz, professor? E aí, meu amigo, como é que faz? Faz a citação por edital. Não sabe quem é a pessoa, tem o título. Tu vai citar todos os interessados, tu vai citar o banco onde tu compraste o título, mandar intimar o banco, mandar intimar a Bolsa de Valores, a Comissão de Valores Imobiliários, para dizer, olha, eu comprei no banco, tinha o documento foi extraviado, papapá. Beleza? Primeira situação, eu sei quem é que tem o título, citação pessoal. Segunda situação, não sei quem tem, eu vou fazer uma citação por edital e vou intimar, na medida do possível, todas aquelas pessoas interessadas. Incidência do procedimento. Como eu disse antes, não vão cometer esse erro. Esse procedimento, ele é específico para ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Então, eu tenho a incidência aos títulos negociados em Bolsa de Valores com as ações. Lei 6.404 de 1976, artigo 38, e as debêntures. Então, a debenture também se ao portador, previstas todas elas na Lei de Sociedade Anônima. Essa é uma lei da Sociedade Anônima. Esses títulos ao portador e as debêntures negociadas na Bolsa de Valores é que são objeto dessa ação. O que significa dizer que não se aplica ao procedimento o título da dívida pública federal, estadual e municipal. Ah, professor, quer dizer que eu não posso, então, usar essa ação de substituição de título se eu tiver um título da dívida pública? Não. Tecnicamente, não. Pelo princípio da fungibilidade, o juiz pode aceitar uma ação pela outra? Pode. Mas numa prova de concurso, você não pode fazer isso. Que mais? Os títulos cambiais, né? Cambiárias ou cambiariformes. O nome difícil, amigo. Isso é tudo filmado aqui ao vivo e a cores. Se estiver errado, cambiárias, né? Aos títulos cambiários ou cambiariformes, que
que são isso aí, esse nome feio? É a nota promissória, o cheque, né? O que mais? Duplicata. O que mais? Letra de câmbio. O que mais? O warrant está aqui, né? O warrant, conhecimento de frete e transporte, né? O conhecimento de depósito e warrant, né? O warrant, vocês sabem, significa garantia. Então não é aplicável para esses títulos, gente, tá? Muito embora eu repito que eu, pelo princípio da fungibilidade, eu posso até aplicar essa ação para esses títulos, mas não se aplica, tecnicamente falando, numa prova de concurso, a OAB você vai errar. Entenderam? Tranquilo? Agora, sem mais delongas, vamos para a ação de prestação de contas. Perigo. Você, meu amigo que está assistindo essa aula, vai me perguntar assim, mas professor, para que eu estou aprendendo isso? Praticamente todas as pessoas aqui moram em condomínio. Moram? O senhor mora em condomínio? A senhora mora em condomínio? A senhora mora? Quem não mora em condomínio? Muito pouco, né? A senhora mora em casa. Só cuidado com o assalto. Mas quem mora em condomínio precisa aprender essa ação aqui. Por quê? Porque você, condômino, qualquer que seja o condomínio horizontal ou vertical, tem o direito de pedir para que o teu síndico preste contas do dinheiro do condomínio. Amigo. E como tem, você que faz um negócio jurídico com uma pessoa, monta uma empresa e no final das contas essa empresa anda ruim das pernas, você resolve então separar a sociedade e cada um vai ficar com a sua parte do investimento e você recebe uma parte e pelo andar da carruagem, pelo movimento de caixa da empresa, você verifica que você foi ludibriado, enganado. Você tem o direito de pedir uma prestação de contas para saber se o valor que você recebeu naquela meação, por exemplo, no inventário e partilha, né? O tutelado em relação ao curatelado tem o direito de pedir prestação de contas. O que mais? O curador, né? Em relação ao curatelado, o tutelado em relação ao tutor, todas essas pessoas têm o direito de pedir prestação de contas. Por isso é que a ação de prestação de contas é útil. Aliás, eu quero dizer para vocês, vocês estão vendo nesse curso, e todas as ações aqui são extremamente importantes, não só para a vida prática, mas principalmente para as provas da OAB de concurso público, hein? Muito importante. Então vamos lá. Ação de prestação de contas, 914 a 919 do CPC. Conceito: exposição dos componentes de débito e crédito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela existência ou não do saldo. Então preste atenção, gente. Primeira observação que eu faço em relação à prestação de contas é que na ação de prestação de contas eu tenho uma espécie de, como é que eu chamo aqui? Débito e crédito, né? Eu vou ter aqui tudo que eu tenho de crédito, tudo quanto eu tenho de débito, para saber se há ou não o saldo. Então eu tenho uma exposição dos componentes de débito e crédito de determinada relação jurídica, pode ser um condomínio, pode ser uma empresa, pode ser um inventário e partilha de bens de herdeiro, pode ser uma relação de tutela e curatela, tá? Não se esqueçam disso. Crédito, débito e crédito. Ficou muito feio esse meu Bzinho aqui, eu vou ajeitar para ficar bonitinho.
Agora melhorou. Débito. Pronto. Qual o objetivo da ação de prestação de contas? Liquidar no seu aspecto econômico-financeiro, na relação jurídica existente entre as partes, de tal modo que ao final seja apurada com exatidão a existência ou não de saldo. Então o nosso amigo fez aqui, que esse grupo aqui é um grupo unido, eles só sentam juntos. Então eles fizeram aqui uma sociedade. O negócio ia bem e tal, mas no começo tudo são flores, depois o negócio pega. E aí, crise econômica, não começou a não dar muito certo, e aí resolveram fazer a divisão, né? Ele, mais esperto, né, que quer sempre a parte maior, fica com a parte maior e ludibria essas três aqui. Engana. Ele, rapaz esperto, né, quer ludibriar as nossas coleguinhas de trabalho. Ora, nesse caso, qualquer uma delas pode entrar com ação de prestação de contas. Mas veja, você tem duas situações. Ou você sabe que foi ele que ludibriou, que enganou, e portanto a ação vai ser direcionada para ele, ou num primeiro momento você vai ter que perguntar quem é, contra quem realmente tem o dever de prestar contas. Esse que é o grande detalhe, tá? Se eu sei quem é, eu vou entrar com um tipo de ação de prestação de contas. Se eu não sei quem é, eu vou entrar com outro tipo. Se eu não sei, prestação de contas de exigir contas, né? Tipo de modalidade de exigir contas. Se eu sei, prestação de contas de prestar contas mesmo. Então, vamos então ver que apurada com exatidão o quê? Ele quer apurar com exatidão o quê? A existência ou não de saldo em favor de algum dos litigantes. Então ele vai apurar que na divisão da sociedade entre 4 pessoas, uma pessoa ficou com mais do que as outras. E é ele que tem que prestar contas. Apurar que em determinada sociedade, aquele sócio ficou encarregado da administração dos bens. Então é ele que tem que prestar contas. Apurar que na tutela, aquele tutor que ficou responsável pela administração dos bens do tutelado, é ele que tem que prestar contas. Então preste atenção aqui nesses detalhes agora. Eu tenho então duas ações, e é por isso que eu vou agora pedir novamente para a gente prestar muita atenção nisso aqui. Eu tenho a ação de exigir contas e a ação de prestar contas. Professor Franklin, qual a diferença entre a ação de exigir contas e de prestar contas? Qual a diferença? Na ação de exigir contas, eu ainda não sei quem é que tem a obrigação de prestar contas. Então eu vou entrar com a ação de exigir contas. Quando eu sei quem é que tem que prestar a conta, eu vou entrar com a ação de prestação de contas. Então, uma situação de condomínio muito comum, em que o condômino suspeita que o síndico está subtraindo recursos do condomínio. Isso acontece muito, gente. Agora mesmo, uns meses atrás, um amigo meu me disse que lá no condomínio dele estavam suspeitando do síndico. Quando entraram com a prestação de conta, quando foram ver, acho que o desvio era de mais de 18 mil reais. Pouco, poderia ter sido muito maior. Descobriram a tempo. Mas isso acontece. Então eu sei quem é que tem que prestar conta, ação de prestação de contas. Se eu não sei, ação de exigir contas. Bom, quem tem então, professor, legitimidade para entrar com essa ação? Aquele que alegue ter o direito de exigir a prestação de contas é o titular do interesse bem objeto da administração. Você é o condômino do teu condomínio. Você tem o direito de exigir a prestação de contas. Você é o curatelado.
você tem o direito de exigir a prestação de contas do teu curador, que está administrando os teus bens. Você é o tutelado, você tem o direito de exigir a prestação de contas do teu tutor. Você é sócia da empresa, você tem o direito de exigir a prestação de contas. Então, todas as pessoas que têm o direito de exigir a prestação de contas, porque são titulares do interesse do bem objeto da administração, têm o direito de exigir. E contra quem eu tenho o direito